Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 7º capítulo do nosso videolivro do 7º ano do ensino fundamental de matemática. Todo ele foi construído dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores gostem. Curtam o nosso canal e se inscrevam no canal, senhores. E quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. E dê um like aí para ajudar o canal a crescer. Tenham bons estudos. Vamos agora trabalhar a figura das mais importantes da geometria. É o triângulo. O triângulo é um polígono de 3 ângulos, lados e 3 vértices, que pertencem ao mesmo plano. Este polígono sempre convexo e é uma junção de 3 segmentos de retas não colineares, que, em partes, formam os 3 ângulos e delimitam a sua região interna. Essa figura é largamente utilizada com diversas aplicações na engenharia por ser um elemento rígido que não se deforma. Ele coincide com estabilidade as estruturas, né? Entre todos esses, o único polígono que não possui diagonal, e além de se apresentar em vários formatos, são classificados como as características de comprimentos dos lados à medida dos ângulos. O que ele quer dizer com isso? Que de acordo com o lado e o ângulo, ele tem vários formatos. Então, nós vamos estudar essas situações, ok? Vejamos aqui. Tipos de triângulo, né? Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados, ângulos e havendo esses tipos principais para cada. Obtusângulo, retângulo e acutângulo. Isso aí é em relação ao ângulo, né? Tudo termina com ângulo. Em relação aos ângulos, os triângulos são classificados tendo como parâmetro o ângulo de 90 graus. Por exemplo, obtusângulo. Eu até tenho ali o pontinho mostrando que aquele pontinho que está ali é só 90 graus. Ele tem mais de 90 graus. Então, ele é um triângulo obtuso. Obtusângulo tem um ângulo maior do que 90 graus. E agora nós temos exatamente o que tem 90 graus. São essas duas figuras aí, onde o ângulo está ali, tem representado com aquele quadrinho com um pontinho no meio, é o triângulo retângulo. É aquele que sugere seu nome, é um ângulo reto, né? Ângulo 90 graus. Dando sequência, nós temos agora o ângulo acutângulo. É o triângulo acutângulo, é aquele que possui 3 ângulos menores que 90. Os 3 ângulos são menores que 90 e são diferentes também. Certo, senhores? Os 3 ângulos são menores que 90. E agora nós temos o triângulo com relação ao lado. Vamos discutir análise com relação aos lados. Ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Em relação aos lados critérios, podemos classificar os triângulos dos seus comprimentos, sendo os 3 iguais, apenas 2 iguais ou nenhum igual. Equilátero tem os 3 lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos são iguais. E todo triângulo equilátero, os 3 ângulos medem 60 graus. Isso aí, fala, pessoal, qual é o ângulo que tem no triângulo equilátero? Os 3 ângulos valem 60 graus. Sempre. Não esqueça disso, que é uma propriedade importante, hein? Temos agora o isósceles. Ele possui 2 lados com o mesmo comprimento, e devido a isso, os 2 ângulos referentes à base também são iguais. Ele tem 2 ângulos iguais, que são os ângulos da base, e um diferente. E os 2 lados também são iguais. É o chamado triângulo isósceles. E também temos o escaleno, que tem todos os ângulos diferentes e os lados tudo diferentes. Tá bom, senhores? Possui 3 lados de medidas diferentes e, por consequência, os 3 ângulos medidas diferentes. Agora a gente vai saber como é que a gente calcula a área do triângulo. A área do triângulo, eu até já ensinamos também isso no 6º ano, no livro do 6º ano. Mas eu vou repetir para os senhores. A medida da área interna delimitada por 3 lados de um triângulo pode ser calculada de algumas formas. Cada uma oferece as suas vantagens de cálculo, dependendo das informações disponíveis. O modo mais utilizado é que depende da medida da base e da altura. A área é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Onde a área é A,
B é a medida da base e H é a medida da altura. Lembrar os senhores que um triângulo, todo triângulo é metade de um retângulo, né? Todo triângulo é metade de um retângulo. Qualquer retângulo que vocês pegarem é um triângulo. Qualquer triângulo que vocês pegarem, ele vai dar um retângulo, um quadrilátero, né? E a área do retângulo qual que é? A base vezes a altura. Então, como o triângulo é metade da área do retângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Ok? Essa informação é muito importante. Memorizem ela. Essa fórmula nós vamos usar muito, tá? E também tem uma fórmula de Heron da área do triângulo. Quando a gente conhece os 3 lados, e às vezes tem dificuldade de achar a altura, não depende da altura. Nós vamos pegar a área, calcular o semiperímetro dela, e pegar o semiperímetro vai ser multiplicado pelo lado A menos o semiperímetro, que multiplica o lado B menos o semiperímetro, que multiplica o lado C menos o semiperímetro, ok, senhores? E o semiperímetro é calculado pela soma dos 3 lados dividido por 2. É a média do valor dos lados, ok? Aplica isso naquela fórmula, também é possível achar a área do triângulo sem precisar de ter a altura. O perímetro do triângulo, todo mundo sabe que o perímetro do triângulo é feito dado na forma P maiúsculo, é a soma dos 3 lados, lado A mais B mais C, onde A e B são as medidas dos lados. Só somar é a medida do perímetro, tá? O perímetro tudo né? E a gente pode ver a condição da existência do triângulo. Para que um triângulo exista, é necessário seus lados se encontrarem nos vértices. No entanto, nem todo trio de segmentos satisfaz essa condição. Para que isso satisfaça, para que o triângulo possa ser formado, deve a medida de cada lado ser inferior à soma dos outros lados. Considerando que o triângulo qualquer tem 3 lados, A, B e C, para que o triângulo possa ser construído, deve satisfazer essas condições. A tem que ser menor do que B mais C. B tem que ser menor do que A mais C. E C tem que ser menor do que A mais B. A soma de 2 lados tem que ser maior do que o outro lado, certo? Então, se não acontecer isso, vocês não conseguem desenhar um triângulo, tá? Faça essa experiência aí. Pega um lado A, por exemplo, com a soma dele B mais C, C é menor. E pega o outro também, o B, A mais C sendo menor. E foi uma medida de C maior do que A mais B para vocês e tenta montar o triângulo. Se os senhores verem, não aplicar, não tiver todas essas condições aí confirmadas, os senhores não conseguem construir, ok? Agora, como é que a gente vê a altura de um triângulo? Altura, mediatriz, mediana e bissetriz. Vamos falar disso tudo agora, tá? São dados importantes de um triângulo. Esses 4 elementos geométricos são extremamente importantes no estudo dos triângulos. Eles conferem características e propriedades aos triângulos. Como todos se referem a lados e ângulos, todo triângulo terá 3 dos seguintes elementos. Primeiro, altura. A altura de um segmento de reta que liga um vértice ao lado oposto formado por um ângulo de 90 graus, com o lado que intercepta, ou seu prolongamento. Eu peguei um ponto ali, no primeiro triângulo, como não tem como traçar um ângulo de 90 graus, eu tracei a altura externa, com um ângulo de 90 graus com a base. Fez ângulo de 90 graus com a base, eu tracei ali, tem a altura, e ela está bem desenhada ali. Aquele valor ali é a altura desse triângulo, ok? A altura do triângulo pode ser em seu interior ou exterior. Como há 3 lados, haverão 3 alturas, uma relativa a cada lado. Então, a altura é relativa ao lado também, né? Cada lado te dá uma altura diferente. Muito bem, depende da forma que está sendo desenhada. Vejamos agora uma outra situação de propriedade fantástica do triângulo. A mediatriz. O que é uma mediatriz? É uma reta perpendicular ao ponto médio do lado que você está traçando a mediatriz.
A mediatriz de AB, eu vou pegar o centro certinho. Se AB valer 4, eu vou marcar no 2 e traçar a reta perpendicular com ângulo de 90 graus. A mediatriz AB intercepta o seu ponto médio, ou seja, o meio de AB, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Se eu quiser traçar a mediatriz de CB, faço a mesma coisa. Pego o ponto médio certinho, passo uma reta de 90 graus ali, ok? Daqui a pouco vocês vão ver o que dá o encontro das três mediatrizes. Nós vamos falar disso. Vamos devagar, né? Muita informação, os senhores não ficarem muito doidão. Mas também os senhores têm que fazer exercício e memorizar isso, né? A mediana é um segmento que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho ali o lado da base. Tracei a mediana M. Eu marquei o centro certinho e não tracei uma reta perpendicular, não. Eu peguei o ponto do vértice em cima e passei ao lado oposto dele no ponto médio. É chamado de mediana. Ela também divide, embora a mediana também divida o lado oposto ao ângulo em duas partes iguais, diferente da mediatriz, ela não faz um ângulo de 90 graus com um lado. Ela só pega ali e vai no meio certinho e é chamado mediatriz. Agora, nós temos a bissetriz. A bissetriz é a semirreta que divide o ângulo no meio. Ela vai para o lado oposto, mas não vai no meio certinho, igual aquela outra reta, não, que é a mediana. A bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais, um ângulo θ e um ângulo alfa, como está ali. Só que θ tem o mesmo valor de alfa, porque foi dividido em dois ângulos iguais. A bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá? Então, bissetriz é aquela que divide o ângulo ao meio. É a reta que divide o ângulo no meio e passa pelo lado oposto. Agora, pontos notáveis do triângulo. No triângulo, há 4 pontos notáveis formados pelas interseções entre as 3 alturas, 3 mediatrizes, bissetrizes e medianas. Esses pontos podem ser internos ou externos aos triângulos e lhe confere as características das propriedades deles. Cada um tem uma característica. Vejamos agora o que é o ortocentro. O ortocentro é o ponto de interseção das alturas. Eu traço as 3 alturas. Ali, a altura é o quê? Eu traço uma reta perpendicular, né, ao lado. O ortocentro pode ser interno ou externo. Eu pertencer interno se o triângulo é acutângulo, externo se for obtusângulo. E pertencer ao triângulo se for um triângulo acutângulo. Veja lá os senhores aqui. Como é que eu traço a altura? Eu pego uma reta, fazendo um ângulo de 90 graus, saindo do lado oposto ao lado, em relação ao lado que eu estou usando. E a um ângulo de 90 graus. O outro lado foi a mesma coisa. Uma reta perpendicular de 90 graus do outro vértice. E assim dos 3 vértices perpendiculares. Aquele ponto de encontro é chamado de ortocentro. Nas alturas externas foram traçadas as 3 daquele triângulo, né? E estaria o ponto de encontro das retas das 3 alturas. Mas o mais usado são o ortocentro do triângulo com as alturas internas, tá? Vejamos agora outra característica, é o circuncentro. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. O que é mediatriz? É a reta que parte do centro do lado fazendo 90 graus. Partiu de um lado, fazendo 90 graus, do outro lado, no centro. Agora não é ligado ao vértice como era do anterior, não. Parte da mediatriz, né? Qualquer coisa, vocês voltam na mediatriz e veem o que é mediatriz. É a reta que passa do ponto médio do lado, fazendo perpendicular a esse lado. O ponto de encontro dela é chamada de circuncentro. Se você pegar um compasso aí, você vai conseguir fazer uma circunferência certinha. Lá, se pegar um esquadro, desenhar o triângulo, marcar a reta de 90 graus no ponto médio de cada lado, você vai achar o circuncentro. Você coloca a ponta do compasso ali e roda num lado, você vai fazer uma circunferência certinha dele. Faça uma experiência desenhando aí, porque isso é muito bacana, hein? Vejamos agora o incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes. Bissetriz é aquela que divide o ângulo ao meio, né? Então está ali o encontro dele. Peguei a bissetriz de um lado, a bissetriz de outro, passei as 3 retas de um ponto. Se eu pegar o compasso e colocar ali também, ele vai
dá uma circunferência inscrita no triângulo. A outra é circunscrita, essa é inscrita. Por isso que ele é chamado de incentro. Ok, senhores? Façam essa experiência também no desenho, que aí os senhores vão ver. E agora nós temos o baricentro. O baricentro é o encontro das medianas. O que é mediana? É a reta que parte do vértice ao ponto médio do lado oposto. O baricentro é o centro de massa de gravidade do triângulo. Se vocês pegarem um triângulo, colocar no meio certinho ali do baricentro, vocês vão conseguir equilibrar ele, vai estar no ponto de centro de gravidade. Viu? É o baricentro, que é o encontro das medianas. Mediana é a reta que é parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. Vejamos agora falar sobre os ângulos internos e externos de um triângulo. Agora a gente vai falar dos ângulos internos e externos do triângulo. Um triângulo é a soma dos três ângulos internos e é igual a 180 graus. A soma dos três ângulos do triângulo sempre vai ser 180 graus. Aí nós temos ali o gama mais alfa mais beta, que são as letras gregas que representam o triângulo, são ângulos internos desse triângulo. O ângulo externo. O ângulo externo é formado pelo prolongamento dos lados de um triângulo adjacente, todo o ângulo, o lado é adjacente, está junto ali. Certo? Todo o ângulo externo é suplementar ao interno, ou seja, ambos são somados também iguais a 180 graus. Então, o que é o raciocínio lógico dessa exposição? A soma de beta mais alfa mais gama é 180 graus. Todo o triângulo, a soma dos seus ângulos é 180 graus. No nosso caso aqui, quando a gente tem um ângulo externo de qualquer lado, a soma do ângulo externo com um ângulo externo dá 180 graus. Vocês podem ver que aquele ângulo laranja com azul dá 180 graus. E isso é uma informação importante, porque quase todo problema a gente precisa dessa informação. Às vezes fazer prolongamentos. Então, espero que os senhores tenham muita delicadeza com essa informação e armazene ela, porque para os exercícios os senhores vão precisar. E exercícios que agora eu vou expor para os senhores alguns. Aí os senhores vão resolver calcular a medida desse ângulo aí. Acabei de ensinar para os senhores agora mesmo, né? Os três ângulos dá quanto? Ah, é 90, 120? Eu não sei, né? Esse outro aqui. Quanto que dá esses ângulos aqui? A soma dos três ângulos internos do triângulo é 180 graus. Eu dou uma sugestão para os senhores, prolonguem essas retas aí, ó, formando outros triângulos, e vão analisando a soma dos ângulos internos, que os senhores vão acabar achando o valor do ângulo X, tá? Então, não esqueçam, a soma dos três ângulos é 180 graus. Prolongue os lados. Sabe que lado está faltando completar por um lado, voltar por outro. Aí vocês vão chegar à conclusão que quanto que vai valer ali. Aí essa informação que também é a mesma, a soma dos três ângulos internos é 180 graus. Esse outro aqui, ó, é relação ao que nós estudamos agora. Vocês vão descobrir quanto que vale aquele ângulo interno. Olha que vocês descobrirem, vocês vão descobrir o externo, né? O que eu ensinei para vocês? Volta lá, o ângulo externo somado com o ângulo lá, a soma dos três é 180 e lá. Né? Vamos lá, não vou falar agora não, porque eu passei o exercício para poder memorizar a coisa lá. Então, o senhor volta na aula, ele vai te dar essa informação, tá bom? Agora é o perímetro, né? Perímetro é a soma dos três lados. Aí você sabe que já falou o valor do perímetro, aí você vai conseguir, somando esses três lados, você vai dar 48, aí você vai achar o valor de X, né? Aí está a área que deve ser mantida preservada, qual que é, como é que vai se achar a área de um triângulo. Aí nós temos aí 3 exercícios, né? E um já com desenho do triângulo, vocês vão analisar, resolver. E também determinar o X dos 3 triângulos. Todos eles têm tudo isso aqui que eu expliquei para os senhores. Senhores, espero que tenham gostado, resolvam esses exercícios e quando os senhores tiverem alguma dificuldade, ou peça ao seu professor para dar uma esclarecida para o senhor de alguma dúvida, ou deixe nos comentários que responderei para todos os senhores qualquer pergunta que fizerem. Olha, não dei conta de resolver o exercício. Como é que eu faço?
eu darei a resposta para os senhores no comentário. Senhores, se inscrevam no canal e até o próximo capítulo.